Então, questão 27 da prova de 2019 do país, primeira etapa, uma questão que fala sobre estática, né, sobre o momento de força. Então vamos ler o enunciado. No posto fiscal de pesagem, um caminhão está em repouso sobre duas balanças. Uma está situada na roda dianteira e outra na roda traseira. Ao fazer a leitura, o fiscal percebe que a primeira balança, que é esta, está quebrada, e a outra mede uma força de 2 vezes 10 a quinta newtons. O ponto C é o centro de gravidade do caminhão, e está situado a uma distância D1 igual a 3 metros e D2 igual a 6 metros. A gravidade é 10 e ele quer saber a massa do caminhão em quilogramas. Beleza, vamos primeiro aqui entender que esse eixo aqui do caminhão ele vai funcionar como um eixo de rotação, em que o centro de rotação vai ser exatamente esse centro de gravidade aqui. Então, se eu administro uma força aqui, esse eixo tende a rotacionar. Se eu administro uma força aqui, ele também tende a rotacionar. Eu preciso entender, então, como é que essas forças vão estar atuando nesse eixo, né? Então, primeiro a gente precisa entender que esse caminhão ele tem uma força que, por sua vez, eu preciso descobrir para chegar na massa dele, que é a força peso. Então, vamos diagramar aqui as forças que eu tenho em cada um dos pneus, né? Eu sei que o peso desse caminhão vai estar distribuído nesse pneu e nesse pneu. O peso está distribuído nesses dois apoios aqui que são os pneus. Tudo que for de peso vai estar sendo transmitido para cá. E a balança ela vai perceber esses pesos. Beleza. Só que lembrando da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, eu sei que se um corpo recebe uma força, ele automaticamente retribui essa força com uma força igual no corpo que a exerce. Então, se esse pneu está exercendo uma força na segunda balança, a segunda balança vai estar exercendo uma força sobre esse pneu. Essa força ela é igual e vai estar sendo atuada sobre o caminhão. Enquanto que a primeira balança faz a mesma coisa. Ela vai exercer a mesma força que ela recebe, tá? Que são essas forças aqui que vão me importar, porque são elas que estão atuando sobre o caminhão. Ok. Eu sei que a segunda balança, ela percebe uma força de 2 vezes 10 a quinta newtons. 2 vezes 10 a quinta newtons. Então, se ela exerce uma força de reação, ela empurra no caminhão 2 vezes 10 a quinta newtons também. Essa primeira balança, ela não consegue me falar quanto é a força que ela recebe porque ela está quebrada. Então, isso que eu quero descobrir. Mas eu sei que eu vou chamar de força 1, que é a força que o caminhão manda, e a reação vai ser também força 1, tá bom? Vou chamar aqui de força 1', tá? Ok. Beleza. Para trabalhar em momento de força, eu preciso lembrar que, dependendo do sentido que essa força exerce sobre esse eixo, eu vou assumir valores positivos para ela ou valores negativos. Então, vamos assumir que se essa força estiver no sentido horário, eu vou dizer que ela é positiva. E se ela estiver no sentido anti-horário, eu vou dizer que ela é negativa, tá? Então aqui, digamos que eu tenho um relógio aqui, digamos que eu tenha um relógio em que esses dois pneus estão nas duas extremidades do relógio. Um está lá marcando 3 horas e o outro está marcando 9 horas. Okay. Isso. Então, quando eu tenho a força 1 aqui atuando, ela está indo no sentido de rotação anti-horário, né? Ela está indo nesse sentido aqui, ó. Anti-horário, ó. Força 1 está indo de baixo para cima e logo tende a girar esse corpo no sentido anti-horário. Enquanto que a força 2, ela está indo, ó. A reação que a balança gera no caminhão, ela está indo no sentido horário. Então, eu vou considerar essa força aqui como positiva e essa aqui como negativa, tá? Gente, quando esse caminhão ele está sendo pesado, ele está rotacionando ou ele está parado? Ele está parado, né? Então, se ele está parado, eu posso dizer que o somatório dos momentos de força, o que é o momento de força? É a capacidade de rotacionar um objeto. Então, eu vou dizer que o somatório dos momentos de força são iguais a 0 nesse corpo, tá? E a partir disso, eu posso dizer que momento gerado pela força 1
mais momento da força 2 é igual a 0, que são as únicas forças que vão estar atuando aqui. Beleza? Então, eu posso extrair disso. Primeiro, eu tenho que lembrar que momento é igual a força aplicada vezes a distância ao eixo ao centro da rotação, né? Que é o centro da gravidade aqui. Então, eu posso aqui substituir os valores em cada uma dessas expressões. Então, no caso do momento 1, eu vou pegar aqui como referência a força 1. Eu vou dizer que força 1 vezes a distância da força 1 ao eixo, ao centro aqui, é D1, né? 3 metros. Então, vezes 3 mais força 2, que é a outra aqui, gerada pela segunda balança, vezes D2, que é 6. Isso é igual a 0. Força 1 eu não sei o valor, mas eu sei que ela é o que, gente? Negativa, né? Então eu vou colocar o sinal, ó, negativo. Lembra disso aqui, ó. Vou colocar o sinal como negativo para ela, porque a outra eu assumi como positiva. Vezes 3 mais 2 vezes 10 à quinta vezes 6, isso é igual a 0. Então fica menos 3 força 1 é igual, eu vou jogar isso aqui para o outro lado que vai negativo. Menos 2 vezes 6 vezes 10 à quinta. Força 1, vou jogar o menos 3 para o outro lado. Fica menos 2 vezes 6 vezes 10 à quinta sobre menos 3. Se eu vou cortar o menos com menos, fica mais. O 6 com 3 fica 2 aqui em cima, né? Fica 2 aqui em cima. Então, força 1 é igual a 2 vezes 2 vezes 10 à quinta. 4 vezes 10 à quinta newtons. Beleza. O que eu descobri aqui, gente? Eu descobri a força que a primeira balança exerce sobre o caminhão, que é igual à força que ela percebe pela roda. Então, eu posso dizer que aqui ela está detectando 4 vezes 10 à quinta newtons, tá? É o que a primeira balança deveria perceber se ela estivesse funcionando. Gente, o somatório dessas duas balanças me dá o peso total do caminhão. Peso é igual a força 1 mais força 2. Então, peso é igual a força 1 é 2 vezes 10 à quinta. Perdão, essa é a força 2. A força 1 é igual a 4 vezes 10 à quinta. 2 vezes 10 à quinta, que é a força 2, mais a força 1, que é 4 vezes 10 à quinta. Então, o peso desse caminhão vai ser de 6 vezes 10 à quinta newtons. Ok. Terminamos a questão? Não terminamos, porque ele quer massa, ele quer em quilogramas. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e lembrar que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, 6 vezes 10 à quinta, que é o peso, é igual a massa do caminhão vezes a gravidade, que é 10. Ó. Ele me falou aqui. Massa é igual a 6 vezes 10 à quarta, quando eu jogo esse 10 para o outro lado, dividindo. Isso está em quilogramas. Então, a resposta é a letra B.